Quase todo mundo gosta de saber um pouco sobre curiosidades envolvendo o espaço e sobre o que os astronautas fazem por lá. Existem vídeos deles escovando os dentes, comendo, bebendo água, enfim, fazendo todo tipo de ato comum da vida tradicional. Mas e o sexo? Existem vídeos sobre sexo sem gravidade? Aliás, como é que isso funciona? Eu sou Marcos Gouveia e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se você ainda não é inscrito, então se inscreve, curte o vídeo aí e não deixe de assinar as notificações para não perder nada. Todos os dias tem vídeo novo por aqui. E hoje eu vou te contar como acontece o sexo no espaço. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sexo. O sexo é um assunto que deixa muitas pessoas desconfortáveis e um pouco sem graça de falar. Mas o fato é que ele está presente na nossa sociedade e influencia a vida de todas as pessoas de forma direta ou indireta. Por outro lado, o espaço fascina a humanidade desde o início dos tempos. Nós olhamos para as estrelas e procuramos respostas para várias perguntas. Por causa disso, investimos tempo e dinheiro. Enviamos homens e mulheres para estudarem mais a fundo todas as questões que possuímos. Mas como então esses dois assuntos se encaixam? Como você deve saber, o ser humano é um ser que possui um apelo sexual. Essa é a forma na qual nós nos reproduzimos, mas também é uma forma de prazer. E o prazer pode ser buscado de diferentes formas e em diferentes lugares. E muitas pessoas acreditam que os lugares tornam a prática sexual ainda melhor e mais interessante. E como nós já fomos ao espaço, ele também seria um outro lugar para se fazer sexo. E é aí que algumas dúvidas aparecem. Será que alguém já fez sexo no espaço? Se sim, como é que foi? Desde que Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a ir ao espaço em 12 de abril de 1961, centenas de astronautas tiveram a honra de sair do nosso planeta. Alguns ainda conseguiram o feito de participar das missões Apollo que levaram o ser humano à Lua. Entretanto, com o fim das idas à Lua e também com o término da corrida espacial, os investimentos caíram um pouco se compararmos o quanto eles representavam proporcionalmente na economia dos países envolvidos. Mesmo assim, um esforço conjunto entre vários países foi feito para que nós tivéssemos a Estação Espacial Internacional. Lá é onde alguns astronautas passam a viver por alguns meses um esquema de rodízio contínuo, realizando inúmeras pesquisas científicas. Portanto, temos um lugar fechado onde homens e mulheres convivem confinados, nessa espécie de apartamento que orbita a Terra. Mas então, será que alguma coisa já aconteceu por lá? Oficialmente, segundo a NASA e outras agências espaciais, a resposta é não. Ninguém até hoje praticou atos sexuais no espaço. Mas isso não quer dizer que não haja boatos e histórias que circulam até entre os astronautas de que algumas pessoas teriam feito sexo por lá. Talvez o mais famoso dos casos é o do casal americano Jan Davis e Mark Lee. Geralmente as agências espaciais não mandam casais para o espaço, não pelo receio deles poderem vir a fazer sexo, e sim porque existe um risco maior de desentendimento entre eles. E brigas, discussões de relação no espaço não são lá muito aconselháveis. Os dois só foram mandados a uma missão na Estação Espacial Internacional porque eles haviam acabado de se casar. De certa forma foi uma lua de mel. Pelo fato deles serem recém-casados, boatos surgiram de que eles teriam praticado atos sexuais, inclusive chegando a ter uma fita com a gravação do ato sexual. Se isso realmente aconteceu, até hoje não foi divulgado, e nem há vestígios dessa possível fita. Os russos Yelena Kondakova e Valery Polyakov também eram casados quando foram enviados ao espaço. Quando eles foram para fora do nosso planeta, rumores começaram a se espalhar aqui na Terra. Alguns funcionários da NASA falavam que eles flertavam bastante durante o tempo que ficaram no espaço. E como você já deve saber, basta uma faísca para se começar um incêndio. E por causa disso, várias histórias surgiram de possíveis atos sexuais do casal em gravidade zero. Mas assim como o casal americano, nada foi comprovado até hoje e os astronautas negam que algo aconteceu. Apesar desses boatos, muitos funcionários da NASA negam oficialmente as histórias, afirmando que a Estação Espacial Internacional é um lugar com pouco espaço e privacidade para se fazer sexo. Já existem outros astronautas a bordo e câmeras espalhadas por quase todos os lugares, monitorando as atividades de quem está a bordo. Muitos astronautas inclusive se sentem ofendidos
quando questões como essas são apresentadas. Eles costumam afirmar que quando vão ao espaço estão trabalhando e, como todo trabalho, eles agem de forma profissional e que por isso seria um absurdo a ideia de sexo na Estação Espacial Internacional. Sendo verdade ou não que um dos casais poderia ter feito sexo no espaço, como é que seria o ato em si? Teria alguma diferença? É óbvio que a falta de gravidade dificultaria um pouco alguns movimentos e até posições. Por outro lado, abriria um novo leque de opções. Alguns cientistas afirmam que fazer sexo no espaço seria uma experiência bastante difícil de ser feita. Primeiro, porque a própria ereção do homem, por exemplo, depende bastante dos fluidos corporais. Para o pênis ficar ereto, é necessário que o coração bombeie mais sangue para essa região. Mas como no espaço a gravidade é zero, os fluidos dos corpos dos astronautas já estão um pouco desorganizados, se concentrando no rosto e no peito. E por isso é bem possível que alguns homens não conseguiriam ter a ereção. E mesmo que essa ereção fosse possível, por exemplo, ainda existe a questão dos movimentos. No espaço, a lei de ação e reação funciona que é uma maravilha, já que não tem a gravidade para dificultar os planos. Quando você vai de encontro a um objeto, por exemplo, ele sofre a força desse impacto e se afasta de você. Durante o sexo, diante da repetição de movimentos, onde um corpo vai ao encontro do outro, isso faria com que, dependendo da força e da velocidade, o parceiro sexual se afastasse a cada movimento feito. Portanto, por mais bizarro que pareça, o ideal seria amarrar uma pessoa na outra para que essa fuga não acontecesse. Ou seja, seria uma situação bastante constrangedora e pouco provável de já ter acontecido. Mas, novamente, nada é impossível. E só por curiosidade, imagine que uma mulher engravide no espaço e por algum motivo não fosse possível que ela retornasse à Terra e ela tivesse que passar todo o período de gestação ali no espaço, com a criança nascendo fora do nosso planeta. Complicado, né? Como você sabe, nenhum ser humano foi gerado ou nasceu no espaço até os dias de hoje. Mas isso não quer dizer que é impossível. Ratos já nasceram no espaço. Um teste foi feito pela então União Soviética em 1983. Todos os ratos nasceram saudáveis e bem, mas tem um detalhe: a mãe foi enviada ao espaço já grávida. Quase toda a gestação ocorreu na Terra e por isso que eu vou dizer aqui é feito com base em suposições dos cientistas desse projeto. Segundo os próprios pesquisadores, a fecundação seria difícil de ocorrer e a gestação seria bastante complicada e quase impossível de ser feita com a tecnologia que nós possuímos hoje. Isso porque mesmo com toda a proteção, os astronautas ainda recebem radiação do espaço e também sofrem alterações nos corpos pela falta de gravidade. Agora imagina isso numa mulher grávida. Imagina isso também com o feto. A mãe não teria dificuldades para fazer o parto. Assim como nos ratos, o parto nos seres humanos depende exclusivamente da força da mãe. Por isso, o nascimento da criança não teria nenhum tipo de problema. Mas em que condições essa criança nasceria? O bebê nasceria com características diferentes do comum. O espaço é um lugar onde não se tem gravidade, sendo assim o recém-nascido teria um aspecto mais inchado. Algumas partes do corpo, como o peito e a cabeça, seriam um pouco maiores devido à alta circulação de sangue, enquanto as pernas, por exemplo, seriam bem mais finas. Vale lembrar que a gravidade da Terra é que faz com que os fluidos do nosso corpo se espalhem de forma mais homogênea. Os ossos e os músculos do recém-nascido também seriam mais frágeis se comparados a bebês que são gerados e nascem na Terra. E novamente a culpa é da ausência de gravidade. Por não ter gravidade, os músculos não precisam realizar tanta força para fazer movimentos. E os ossos não teriam que sustentar o peso de todo o corpo humano. O bebê também teria dificuldades de se adaptar à Terra se fosse enviado para cá, porém as probabilidades dele sobreviver seriam grandes. Portanto, apesar de ser um assunto bastante interessante e curioso, o sexo no espaço e suas possíveis consequências ainda são um mistério para a ciência. Serão necessários anos de estudo sobre esse assunto e também uma tecnologia maior que possibilite que isso seja feito, já que pouquíssimas pessoas ao longo da história puderam ir ao espaço. E você? Você acredita que alguém já fez sexo no espaço? Ou você acha que até hoje não tivemos um pioneiro nesse assunto? Você acredita que um dia o sexo no espaço será algo extremamente normal entre os seres humanos, já que viagens espaciais serão comuns no futuro? Deixa aqui embaixo a sua resposta, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê num próximo vídeo.